Glória a Deus. Aleluia. Você está bem? Vai sair daqui muito melhor. Amém? Porque Deus vai falar com você. E sempre que Deus fala, Ele se move. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Isaías capítulo 53. Versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, é uma passagem que você conhece. E é, aqui da Antiga Aliança, a mensagem das mais claras a respeito da obra de Cristo, do seu sofrimento, do preço que Ele pagou. Mas ele diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem o braço do Senhor foi revelado? Então aqui Deus está falando com o profeta Isaías. E ele pergunta: quem creu na nossa mensagem? Qual mensagem? Esta que ele vai falar aqui. Verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e por Deus afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quem creu nessa mensagem? É a pergunta que Deus faz ao profeta. Quem creu na nossa pregação, na nossa mensagem? A mensagem do que Jesus Cristo faria. Essa palavra aqui foi registrada pelo profeta 700 anos antes de Cristo cumprir a sua morte de cruz, a sua ressurreição, antes dele receber a sentença de morte pelos nossos pecados. Então ele pergunta: quem creu? Pois eu quero dizer para você que Deus creu em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no versículo 4 ele diz: certamente ele, se referindo a Jesus, tomou. Não vai tomar, ele já tomou sobre si as nossas doenças, enfermidades. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Antes de Jesus cumprir o que ele havia dito para Deus que viria fazer, Deus creu nele. E Deus disse: eu não sei se esse povo vai crer, mas eu creio no meu filho, e quando ele vir, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai carregar sobre ele
todas as transgressões, iniquidades e pecados desse povo, e por causa disso eles serão curados de todas as suas enfermidades. Então, antes de Jesus vir, Deus disse, Ele já tomou sobre Ele as nossas doenças, e Deus já começou a curar no Antigo Testamento. Antes de Jesus cumprir sua obra na cruz, Deus já começou a curar pessoas. A base de toda cura e todo milagre é o sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor da fé. Mas antes dele fazer o que Ele prometeu para Deus, que era morrer no nosso lugar, Deus já começou a curar. Porque Deus sabia que Ele iria fazer. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não vemos. Deus disse, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Então já vou começar a curar, para provar que Ele perdoa pecados. Então Deus pega e tira a nação de Israel do Egito. Eles eram escravos. Eles apanhavam, trabalhavam muito, comiam pouco e dormiam pouco. A palavra de Deus diz que Deus curou a todos quando tirou do Egito. Se Deus não tivesse curado, eles não tinham condições de caminhar. Tinha gente com perna quebrada, tinha gente raquítico, desnutrido, morrendo. Deus vai lá e cura todos eles. E tira do Egito. Por quê? Porque Deus cria no que Jesus viria fazer. Por isso o texto diz que Ele tomou, mas faltava ainda 700 anos para Ele vir. Mas Deus já mandou dizer que Ele já levou, antes de vir, por causa da fé. Aí Jesus Cristo vem, e em João no capítulo 1, no versículo 29, está escrito: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus creu nele e disse, eu confio no meu filho, eu sei quem ele é. Eu estou mandando ele ao mundo, para que as transgressões, pecados e iniquidades de todo mundo caiam sobre ele. Aí Jesus Cristo vem e cumpre esse propósito, exatamente como Deus designou. Ele morre na cruz, Ele se entrega pelos nossos pecados e ressuscita. E quando Ele cumpre isso, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E eu quero que você compreenda nesta noite que o pecado é a base, é a sustentação de todo o mal. Quando o pecado entra no mundo, e ele entra por Adão, o mal teve onde se agarrar, a doença teve onde se agarrar, a maldição teve onde se agarrar, a dificuldade teve onde se agarrar, a desgraça teve onde se agarrar. E a partir da queda do homem, do pecado, o homem começa a viver escravizado por tudo aquilo que não presta. Por isso Deus enviou Jesus, para tirar a causa da destruição, a causa da morte, a causa das doenças, a causa da praga, da maldição,
da loucura, a causa dos espíritos malignos atormentarem o ser humano. Qual é a causa, qual é a base legal que tem para o mal entrar na vida das pessoas? O pecado. Mas o Cordeiro de Deus tirou o seu pecado. Aleluia. Você é filho de Deus. Você já entregou a sua vida para Jesus. Então a causa não existe mais. E mesmo antes da causa de todo mal não ter sido removida, Deus já tirava as consequências do pecado das pessoas. Deus já curava, os mortos já ressuscitavam. Você já leu que o profeta Eliseu ressuscitou um menino? Você já leu que Naamã foi curado da lepra? Você já leu que o demônio saía de Saul quando Davi tocava a harpa? Aleluia! Você já leu que Enoque foi arrebatado? Você já leu que o mar vermelho se abriu? Os milagres, os prodígios, os sinais já aconteciam antes do pecado ser tirado. As pessoas pecavam, o pecado não era tirado, o pecado era só coberto pelos sacrifícios, pelo sangue, mas Deus curava, Deus libertava, Deus fazia. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus Cristo viria. Deus já fazia isso antes dele vir. Você acha que é mais difícil ele fazer agora que ele já veio? Você e eu estamos muito mais vantagem do que o povo do Antigo Testamento. Porque agora ele veio a Israel e tirou o pecado do mundo. Se ele tirou o pecado, o que o mal está fazendo na tua vida? Ele não tem mais onde se agarrar. Agora preste atenção nisso aqui, vou dar um exemplo só para você. Ele fala aqui que Jesus levou as enfermidades e as doenças. Então ele as levou. Isso significa que elas não podem mais estar em você. O que as pessoas sentem hoje é os sintomas, porque nós estamos nesse mundo, mas a enfermidade não existe mais em você. Você que é filho de Deus, escute isso. A enfermidade não vive mais em você, porque a causa dela, que é o pecado, foi tirada. Então imagine assim, que você está lá brincando em algum lugar, está lá trabalhando e você pisa num prego, misericórdia. Você pisa no prego. Aí você diz, meu Deus, que dor no meu pé. O que está causando a dor? O prego miserável. Aí adianta você tomar um remédio para dor se não tirar o prego? Não. Você tem que tirar a causa da dor. Quando você tirou a causa da dor, imediatamente o seu próprio corpo vai se recuperando, de modo natural, nem remédio precisa. Porque a causa foi tirada. Se não existe mais a causa, os sintomas vão desaparecer. A dor vai desaparecer. Jesus tirou a base legal das dores, do sofrimento. Se você enfia um espinho no teu dedo, você está sentindo dor. A causa dessa dor é o espinho. Então você tira o espinho. Mas ainda fica 1 ou 2 dias o seu dedo latejando.
doendo. Mas eu pergunto para você, vai continuar doendo? Por que não? Porque o que causava dor foi tirado. Sabe o que acontece todas as vezes que oramos com o enfermo? A causa vai embora. Os sintomas não provam que o mal está lá. Tirou o prego, tirou o espinho. Os sintomas não significam nada. Jesus Cristo tirou o pecado. Mas pastor, eu estou doente. Sintoma não significa nada, porque Ele tirou a causa. Mas pastor, eu estou passando dificuldade. Sintomas não significam nada, porque Ele tirou a causa. Mas pastor, as coisas estão difíceis lá em casa. Sintomas não significam que o milagre não aconteceu. O grande impedimento de você receber as coisas é o pecado. Mas Jesus tirou o pecado. Se a causa de tudo isso foi removida, esses sintomas todos que você vive desaparecem. E o nosso trabalho hoje é expulsar esses sintomas. Mas a religião ensinou você que os teus pecados não estão perdoados. A religião ensinou você que você tem que pagar pelos teus pecados. E então, você acredita que a doença é pagamento pelo pecado. Você acredita que a miséria é pagamento pelo pecado? Você acredita que a falência é pagamento pelo pecado? Você acredita que a destruição da tua família, do teu casamento, que as coisas não dando certo para você, todo sofrimento, toda angústia, tudo mal, pagando pelos pecados? E enquanto você acredita nisso, você não está crendo na mensagem que Deus creu. Por isso Deus pergunta: é extraordinário o que meu filho vai vir fazer, mas quem é que vai crer nele? Quem é que vai andar sobre a terra crendo que os seus pecados estão perdoados? Porque no primeiro erro que você comete, você acredita que toda praga, maldição, desgraça e doença vai voltar. Ou estou mentindo? Mas pastor, eu errei, eu pequei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou. O problema é que as pessoas ainda não entenderam, ainda não creram na mensagem de Jesus. Se Ele tirou a causa do mal, o que eu sinto não importa. Porque assim como a dor do dedo desaparecerá porque o espinho foi tirado, assim qualquer mal na minha vida vai embora porque a causa foi tirada. Mas quando nós erramos, nós achamos que invalidamos o que Jesus fez. Mas eu quero dizer para você que não importa se você pecou, você não mudou o que Jesus fez. O pecado só muda você, não muda Deus. Quando você peca, você se torna pior. Mas Deus não mudou. Deus continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. O que, pastor? Perdoa.
Ah, pastor, eu pequei, estou errando, estou em pecado. É mesmo? Então hoje é a noite que você vai pedir perdão. E você acha que Deus vai te perdoar? Sim ou não? Se Deus te perdoa, então a causa do mal foi embora. O espinho foi tirado. O prego foi tirado. E agora? Agora é só sintoma. Vai desaparecer. Você não está lidando com uma coisa que não tem como resolver, que precisa de muita fé, que precisa de muito fogo, de muito poder. Não, você está lidando com uma dorzinha de dedo, que o espinho já foi tirado. O que era mais grave, o que era mais difícil, o que era irremovível, o que era o nosso pecado já foi tirado. Jesus deixou uma dorzinha de dedo para você lidar. O câncer é uma dorzinha de dedo. Outro dia o irmão veio conversar comigo ali e contando que já faz algum tempo que ele estava com alguns problemas de saúde. E aí não descobriu o que ele tinha, e exame e tal. Até que um médico descobriu lá. Fizeram um exame detalhado. Ah, você tem, né? Você tem aquele problema lá, daquele físico muito famoso que faleceu agora no passado, que andava de cadeira de roda, que não se movimentava. Não sei o nome do abençoado lá. Mas você tem essa doença aí degenerativa, você não pode mais trabalhar, você pode paralisar a qualquer momento, você pode morrer subitamente. Vamos trabalhar, nem pensar, vamos dar entrada aí para a tua aposentadoria. Aí ele estava conversando comigo ali antes do culto. Daí eu falei para ele assim: veja bem, antes do médico descobrir que você tinha isso, você já não tinha isso? Sim ou não? E você não está andando, não está falando, não está fazendo tudo? Sim ou não? Sabe que Deus já não está te curando? Aleluia! Mas quando vem a notícia, você fica desesperado. Mas peraí, você já não estava com isso aí? Sabe que é mesmo? Não, agora eu fui lá e descobri que era um câncer. Mas você já não estava? Gente, o efeito psicológico tem um impacto muito grande na tua vida. O perdão de Jesus tirou a causa, o lugar onde o mal poderia se agarrar. Se Ele tirou, isso aí vai embora. Você crê na mensagem? Deus creu. Agora o que eu preciso? Crer. Crer no Evangelho como ele é. Não, pastor, é que no meu caso, no teu caso o quê? No meu caso eu preciso de uma revelação. Não é? Vem aqui que eu vou revelar. Não é? Vou revelar o pecado. O que eu preciso confessar os meus pecados para o Senhor? Se você pecou, fale para Deus. Você acha que Deus não sabe? Claro que sabe, foi o primeiro a saber, seu orelhudo. E se Deus, que foi o primeiro a saber o erro que você fez, o pecado que você cometeu, Ele não matou você, é sinal que há esperança. Aleluia. Jesus Cristo tirou a causa de todos os males. O que você está passando, o que você está sentindo, as coisas que você está vivendo são só dorezinhas de dedo, porque a causa foi arrancada. A causa foi arrancada. O perdão dele não é religião. Ele disse que me perdoou, mas não é verdade. Não, ele disse e prova que perdoou. E como que ele prova que te perdoou? Tirando o mal da tua vida. Levaram um paralítico para Jesus, carregado por 4 homens.
Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os sacerdotes que estavam ali pensaram: blasfêmia. Quem ele pensa que é para perdoar pecado? E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levante e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. E o cara levantou e andou. Ele prova que perdoou, curando. A causa da paralisia, a causa da doença, a causa do mal foi tirada por Jesus. Agora, levante e anda. A causa do câncer foi tirada. Agora, fique livre. A causa da cegueira foi tirada. Agora veja. A causa da surdez foi tirada. Agora escute. A causa de qualquer mal, qualquer dificuldade, aflição e destruição foi tirada. Agora viva o milagre do Senhor. Aleluia. E nessa noite, pela direção de Deus, o Senhor disse: diga para eles confessarem o seu pecado. Para quem? Para Deus. E enquanto nós vamos ungir você, já quero chamar as pessoas que vão ungir. Quero que você fique em pé, aí no seu lugar. Enquanto todos serão ungidos, eu quero que você fale para Deus. Não é para você confessar para as pessoas, é para você confessar para Jesus. Diga: Senhor, olha, eu fiz isso, fiz tal coisa, eu odiei essa pessoa, eu fiz o que eu não devia, eu falei, eu cometi tal erro, eu tratei tal pessoa desse jeito, eu não sei, eu traí, eu fervi, sei lá o que você fez. Confesse para o Senhor, diga: Senhor, olha, meu coração está aberto, eu fiz isso, eu sou assim, me perdoa, me perdoa, me perdoa, passa o teu sangue na minha vida, eu preciso de perdão. Esse mal, essa causa, vai embora, e você será livre. Querido Jesus, Senhor, esse óleo nessa noite visitando e tocando o teu povo, Senhor, a água que o teu povo consagra na casa deles, aqueles que não podem estar aqui conosco, Senhor, e nos acompanham das suas casas. Meu Pai, que ele seja remédio do teu Espírito, para despedaçar o jugo do mal e para remover todas as enfermidades e doenças, todos os males que estão incomodando, afligindo, prendendo, maltratando a vida desse povo. Em nome de Jesus. Glória a Deus.